essa tarde o Senhor colocou no meu coração, né, de falar sobre um tema específico. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, o título dessa mensagem de hoje é Rompendo em Fé. Diga comigo, rompendo em fé. Mais forte, rompendo em fé. Aí você já lembra da música, né? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, amém? Hebreus no capítulo 11. Esse menino é bom mesmo, gente. Segue tudo, acompanha tudo, né? Olha que arte linda que o Samuel fez pra gente hoje, glória a Deus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no versículo 1. A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Feche os seus olhos, Pai. Essa é a Tua palavra. Nós cremos na autoridade da Tua palavra. Nós cremos que quando a Tua palavra é ministrada, poder é liberado aos nossos corações. Por isso nós te pedimos, fale de forma pessoal, de forma personalizada a cada coração que está aqui, presencial ou online. Porque tudo que nós queremos é ouvir e discernir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Esse mês é o mês de outubro, né? E nós comemoramos a Reforma Protestante no mês de outubro, como cristãos. E um dos pilares da Reforma Protestante é a fé, somente a fé. Quando nós falamos sobre fé, a vida de todo cristão é pautada pela fé. A vida de todo cristão ela é baseada em fé, né? Abacuque vai dizer que o justo viverá pela fé. Nós como cristãos, nós não andamos de fé em fé. Nós vivemos pela fé. Cada passo que nós damos à nossa vida é marcado pela fé. Mas eu gosto do que o autor Hebreus ele vai trazer sobre o que é a fé. E ele vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Tem uma outra versão que é a Bíblia Viva. A Bíblia Viva fala assim: o que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que queremos vai acontecer. Fala assim comigo, vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós. A Bíblia Amplificada, uma outra versão bíblica, vai falar assim: agora a fé é a garantia, a confirmação de coisas que esperamos, sendo a prova de coisas que não vemos, e a convicção da sua realidade. Fé é entender como um fato real que o que não foi evidenciado pelos sentidos vai se materializar. Meu Deus, olha isso. O que é a fé? A fé é uma certeza. A fé para o cristão, ela não trabalha com possibilidades. A pessoa que tem fé, nós que temos fé, nós temos certeza, convicção que aquilo que nós esperamos da parte de Deus vai acontecer. Talvez você fale assim: Elisa, mas como eu posso ter certeza de algo se eu não estou vendo aquilo? É por isso que a fé não trabalha com fatos visíveis, a fé trabalha com fatos invisíveis. Por meio da fé, nós cremos que aquilo que nós esperamos é só uma questão de tempo e aquilo vai se materializar. Eu não sei, querido, o que você espera da parte de Deus. Eu não sei o que você tem buscado da parte de Deus. Mas eu posso falar algo para você. Se você colocar a tua confiança no Senhor, você pode caminhar com uma certeza no teu coração, que aquilo que você espera vai acontecer, vai se materializar. Por quê? Porque isso é fé.
Isso é fé. A fé não lida com o que você vê com os seus olhos físicos. A fé, ela lida com aquilo que eu vejo com os meus olhos espirituais. A fé não lida com aquilo que eu posso tocar, com aquilo que eu posso pegar. A fé lida com a certeza daquilo que eu espero. Abraão, o texto vai falar, quando se refere a Abraão, ele vai dizer: por meio da fé, nós chamamos à existência as coisas que ainda não existem como se elas já fossem. Não, meu Deus, você está aqui comigo? Meu Deus, olha isso. Por meio da fé, nós chamamos à existência as coisas que ainda não são como se elas já fossem. É por isso, querido, que se você tem fé, se você caminha pela fé, você não anda por aquilo que você vê, você não anda por aquilo que você sente, você não anda por aquilo que os seus olhos físicos dizem para você, você anda por aquilo que você espera. E por meio da fé, nós chamamos à existência as coisas que ainda não são como se elas já fossem, porque nós temos uma certeza em Deus: vai acontecer aquilo que nós esperamos da parte de Deus. Pode dar glória a Deus por isso. Querido, se eu só creio naquilo que eu vejo, isso não é fé, isso é racionalização. Se para eu crer em algo, eu preciso tocar, isso não é fé. Alguém certa vez disse: fé é você colocar os pés crendo que Deus vai colocar o chão para você pisar. A fé é você colocar os seus pés, mas por meio da fé eu creio que Deus vai colocar o chão para eu pisar. Eu creio que Deus não vai me deixar cair. Eu creio que Ele vai me sustentar. Então preste atenção, a fé fala de um posicionamento que o teu coração precisa ter em Deus. Você não precisa esperar as coisas se materializarem para se posicionar. O que é a fé? Eu me posiciono antes de ver, porque eu tenho a certeza que vai acontecer. E é essa convicção que nós temos no nosso coração. A fé, querido, vai ensinar a cada um de nós, muitas vezes até a romper limites. E é isso que eu quero falar hoje com vocês. Por isso que o título dessa mensagem é Rompendo Limites por Meio da Fé. E para nós falarmos um pouquinho de fé, eu queria que você hoje estudasse comigo a história de uma mulher, que eu tenho certeza que você já ouviu falar muito sobre ela. Ou se você nunca ouviu, você vai aprender agora. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a mulher do fluxo de sangue. Quantos já ouviram essa história? A mulher do fluxo de sangue. Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui até hoje. Eu não sei como está o seu coração, mas uma coisa eu sei. Jesus vai falar com você hoje. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 25. A palavra diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou e ela sentiu que o corpo estava curado daquele mal. Então Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minhas vestes? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Quando nós olhamos essa história, nós vamos ver que essa mulher,
é uma mulher que há 12 anos sofria por causa de uma enfermidade. Há 12 anos ela estava vendo o seu sangue se esvair. Há 12 anos aquela mulher sofria de uma hemorragia. Eu não sei se você já teve a experiência de sangrar, né? As mulheres passam por isso todo mês, só o sangue do cordeiro, né? Mas homem quando tem medo de sangue é uma história, né, gente? Tem homem que até desmaia de tanto medo de sangue. Tem mulher também que desmaia. E a pior coisa que tem, pelo menos para mim, né? Por isso que eu não sou médica, mas pelo menos para mim, eu tenho pavor, gente, de ver sangue. A gente entra em desespero de ver um braço começando a sangrar, é horrível. Agora pensa só, uma mulher que há 12 anos estava vendo o seu sangue ir embora. Nós estamos falando sobre uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia. Agora, quando nós olhamos a história dessa mulher, nós estamos falando de uma mulher que já não tinha mais recursos para ela. O texto vai dizer que ela já tinha procurado todos os médicos. Ela, aliás, tinha sofrido na mão de muitos médicos. E ainda assim, ela ainda não havia encontrado a resposta para o problema dela. Ela precisava de uma resposta. Aquela mulher precisava de uma solução. Ela precisava de um milagre na história dela. Querido, algo que nós vamos ver e aprender com essa mulher é que ela aprendeu a romper limites por meio da fé. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que ela experimentou a verdadeira transformação. Mas eu queria caminhar um pouquinho com você nos limites que nós precisamos romper para viver e receber da parte de Deus a resposta que nós precisamos. Então olha só, o texto fala que ela há 12 anos sofria de uma hemorragia. Quando nós olhamos esse texto, nós olhamos essa passagem, a Bíblia não vai nos relatar qual era o estado civil daquela mulher. A Bíblia não nos fala qual é o nome dessa mulher. A Bíblia não nos fala se ela tinha filhos ou não. Talvez ela fosse uma mulher casada, uma mulher que tinha filhos, que tinha uma família. Mas a Bíblia não vai nos relatar. Mas sabe o que é interessante? Que por mais que há 12 anos ela esperasse por uma resposta, ela não se cansou e ela perseverou em buscar por uma resposta para o seu diagnóstico. O primeiro limite que eu aprendo com essa mulher, que nós precisamos romper, são os nossos limites pessoais. Querido, quando você olha a história dessa mulher, essa mulher não deixou que as circunstâncias ao redor dela definissem a busca dela. Porque por mais que tivessem muitos anos que ela esperasse por uma resposta, ela perseverou em buscar uma resposta da parte de Deus. Mas quantas vezes nós estamos fazendo justamente o contrário? Quantas vezes nós caminhamos por muitos anos e talvez você fale assim: Elisa, já tem tantos anos. Já tem tantos anos que eu espero por uma resposta de Deus. Já tem tantos anos que eu tenho buscado por algo da parte de Deus e até agora nada aconteceu. Talvez, Elisa, há tantos anos eu busco pela minha cura e nada aconteceu. Querido, deixa eu falar algo para você. O primeiro limite que você vai precisar romper é o limite da sua alma. Porque a sua alma vai dizer para você que você tem que parar. A sua alma vai dizer para você que não adianta de nada a tua fé. Mas quando eu olho para a história dessa mulher, eu vejo uma mulher que não deixou que as circunstâncias definissem a busca dela. Ei, não deixe que as circunstâncias definam a sua busca. Não deixe que as circunstâncias ao seu redor, não deixe que o tempo te paralise em buscar a resposta por aquilo que você precisa da parte de Deus. Ela aprendeu a romper os seus próprios limites para buscar aquilo que ela esperava e precisava. Querido, você sabe o que é todos os dias você vê a sua vida ir embora. A vida está no sangue. Querido, se você não tem sangue, você não vive. Todos os dias, a conta gotas, ela via o sangue dela ir embora. Mas mesmo assim, ela perseverou em buscar por ajuda. Ela não deixou que o cenário atual definisse a busca dela. Elisa, mas eu já procurei tanta ajuda. Persevera um pouco mais. Talvez você chegou aqui essa tarde para o Senhor te dizer: ei filho, rompa o limite da sua alma. Rompa o limite da sua frustração. Persevere um pouco mais. Caminhe um pouco mais. Busque um pouco mais. Querido, eu posso imaginar o coração daquela mulher. 12 anos, gente. Não são 12 dias, são 12 anos.
Eu imagino o coração dela, talvez a frustração passou por ela, talvez a ansiedade, o medo, o pânico, o desespero, talvez tudo isso tenha passado por ela. Porque de acordo com a lei judaica, uma mulher que sofria de hemorragia, ela não podia conviver no meio da sociedade. Talvez a gente não sabe se ela foi esposa de alguém, se ela teve filhos, talvez sim. Mas uma coisa eu sei, ela era filha de alguém. Ela tinha pai, ela tinha mãe. Alguém a gerou. E a palavra vai dizer que ela não podia mais ter convívio com essas pessoas por causa da necessidade que ela tinha. Ela estava afastada. Querido, sabe o que é você viver sozinho por causa de uma necessidade? Mas mesmo diante de uma necessidade, ela não parou. Querido, eu imagino o sentimento de frustração. Eu imagino no coração daquela mulher a agonia, o desespero. Eu imagino muitas vezes o sentimento de solidão que havia dentro do coração daquela mulher. Eu não sei se já aconteceu com você. Você está buscando algo, buscando uma resposta de Deus, e você se sente sozinho. Parece que você é o único que busca por aquilo. Quando o sentimento de solidão bate a porta. Mas sabe algo, querido, que eu aprendo? Romanos no capítulo 8, versículo 14 vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Preste atenção, porque ele não diz que os filhos são guiados pelos seus sentimentos. Ele não diz que os filhos são guiados pela sua alma. Ele não diz que os filhos são guiados pelas suas vontades. Ele diz que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. E olha que aquela mulher estava numa antiga aliança, ela não tinha o Espírito Santo. Mas hoje eu e você temos o Espírito Santo que nos ajuda a perseverar. Por isso eu quero te dizer que você não é guiado pela sua alma, você não é guiado pelas suas emoções, você é guiado por aquilo que Cristo fez por você. E Ele morreu para que você fosse curado, sarado, redimido e reconciliado com o Pai. Então não deixe que as suas emoções te definam. Não deixe, querido, as suas emoções não devem ter o poder de definir as suas crenças. As suas emoções não podem ter o poder de definir a sua fé naquilo que Deus pode fazer. Será que você não tem deixado as suas emoções minarem a tua fé? Será que você, Elisa, mas faz tanto tempo? Tudo bem, eu sei que faz muito tempo, mas preste atenção. Será que você não está deixando as circunstâncias ao teu redor, as suas próprias emoções definirem a tua fé? Será que as suas emoções não têm definido a sua busca? Você fala, Deus faz na vida de fulano, na minha Ele não faz não. Não, milagre, tá, eu até creio que Deus opera um milagre, mas o meu caso é muito complicado. Buscar? Acho que não dá mais para buscar. Será que você não tem deixado as suas emoções definirem os caminhos que você tem trilhado? Ela decidiu ir ao encontro de Jesus quando ela ouve falar que Jesus operava milagres. Ela decidiu ir ao encontro dele. Será que você não tem ido por outros caminhos, buscar resposta em outros lugares, porque as suas emoções estão ditando o caminho que você tem que seguir? Será? Ei! Não deixe as suas emoções definirem a sua fé. É a sua fé que precisa definir as suas emoções. Eu vou repetir isso para você hoje. Não deixe as suas emoções definirem a sua fé. É a sua fé que precisa definir as suas emoções. É você que precisa dar ordem para a sua alma. O salmista vai dizer: aquieta-te, ó minha alma, espera pelo Senhor, porque eu ainda o louvarei. Tem hora, querido, que você precisa dar ordem para a sua alma. Tem hora que você tem que pregar para a tua alma, porque se você não pregar para ela, ela vai pregar para você. Se você não mostrar as convicções que você tem daquilo que Deus te prometeu para a tua alma vai querer ministrar convicção ao teu coração. É por isso que você precisa deixar que a sua fé defina as suas emoções. Então tem hora que você tem que falar para a sua alma: ei alma, aquieta-te. Espera pelo Senhor, porque eu ainda louvarei o meu Deus, porque Ele nunca, nunca, nunca falha. É a sua fé. É a sua fé que precisa definir as suas emoções.
Quantas vezes nós paramos no meio do caminho? Será que você está aqui e não parou no meio do caminho naquilo que você espera de Deus? Eu não sei o que você espera. Ela precisava da cura de uma enfermidade. Eu não sei o que você espera de Deus. Mas será que você não está parado no meio do caminho porque as suas emoções falaram mais alto do que a tua convicção? Será que você não parou no meio do caminho? Por quê? Porque sua alma começou a gritar demais. É por isso que nesse momento você precisa se lembrar que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz morada dentro de você. E a partir de agora você não caminha mais pelos seus sentimentos. Nós não caminhamos por aquilo que nós sentimos. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos. Nós caminhamos por aquilo que nós cremos que Deus pode fazer. É por isso que nós caminhamos. Será que a esperança se tornou uma desesperança no teu coração? Será, querido? Será? Será que o seu coração não começou a se adoecer, começou a se endurecer, a ponto de você deixar de sonhar com aquilo que Deus pode fazer? Não, vamos lá. Será que você não deixou de sonhar? Você que nos acompanha, será que você não deixou de sonhar com aquilo que Deus pode fazer? Porque o cenário dizia o contrário, e agora a esperança se tornou desesperança, e você não sonha mais, você não crê mais. Tem um texto que está lá em Provérbios, e ele vai dizer assim: olha, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Muitas vezes a espera pode sim adoecer o coração. E principalmente quando você espera confiando na sua capacidade, aí sim o teu coração vai adoecer. Mas se você trouxer à memória aquilo que te dá esperança, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo, no momento certo, há de florescer. Onde está a tua esperança? Ela ouve falar de Jesus e ela escolhe depositar a esperança dela no Cristo. Eu estou falando hoje para pessoas que estão aqui, que estão cansadas de buscar uma resposta de Deus. Eu estou falando hoje para pessoas que o seu coração está triste, está abatido. Mas o Senhor te trouxe até aqui, o Senhor permitiu que você chegasse até aqui para dizer para você: ei filho, você tem raízes. Você não foi plantado em qualquer lugar. Você não foi plantado no meio do deserto, não. Eu te plantei junto a ribeiros de águas, e no tempo certo, na estação certa, você vai florescer. Porque a palavra diz que ao cheiro das águas, não, vamos lá. Ao cheiro das águas, uma semente pode voltar a florescer, uma terra pode voltar a frutificar ao cheiro das águas. Aquela mulher, ela rompe os limites das suas emoções. Ela rompe os seus próprios limites. Elisa, por que Deus está permitindo tanto tempo de espera? Sabe por quê? Porque muitas vezes a espera vem para expandir a tua fé. Muitas vezes a espera vem, sabe para quê? Para te esticar. Tem hora que Deus faz isso com a gente. Sabe por que Deus permite a espera na sua vida? Porque no meio da espera Ele está esticando, Ele está te alargando em fé. É por isso que Ele está te permitindo esperar, porque você está crescendo em fé. Você está aprendendo a romper os limites da sua alma. Você está aprendendo a romper os limites das suas emoções. Você está aprendendo a caminhar não por aquilo que você sente, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê da parte de Deus. É por isso que você é aquele que, quando tua alma está batida, você ministra fé sobre a tua alma. Por quê? Porque você sabe em quem você crê. Você sabe o Deus que você espera. Você sabe onde você foi plantado. Você sabe. O primeiro limite que aquela mulher rompe é os seus próprios limites, os limites da sua alma. Agora, o segundo limite que aquela mulher rompeu foram os limites da sociedade. A palavra diz, no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Quando a gente fala dessa passagem, nós vamos ver então que existia um contexto por trás, existia um cenário, um plano de fundo por trás. Por quê? Porque aquela mulher,
ela, por causa da sua hemorragia, ela não podia ter contato com outras pessoas, porque tudo aquilo que ela tocasse se tornava impuro. Se ela tivesse contato com algo, aquilo se tornaria algo impuro. Ela não podia conviver com outras pessoas, porque aquilo se tornaria impuro. Agora o texto vai dizer que quando aquela mulher ouve falar de Jesus, ela rompe os limites que a sociedade impôs para ela. Ela rompe, ela passa no meio da multidão para ir buscar o milagre da história dela. O texto vai dizer, querido, que ela vai e ela fala assim: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Sabe o que ela sabia? Ela sabia que apenas um toque em Jesus era suficiente para fazer com que a vida voltasse para ela. Gente, preste atenção. Porque para ela tocar na orla das vestes, você concorda comigo que ela não foi por cima? O que é a orla? É o barrado da roupa. Para ela tocar na orla das vestes de Jesus, ela teve que ir por baixo no meio da multidão. Quando ela toca na orla das vestes, ela está no quê? Ela está numa posição mais baixa que ela poderia estar. Ela está em uma posição de humilhação e de rendição. Mas ainda assim, ela atravessa toda a multidão para encontrar o milagre da história dela. Ela enfrentou uma multidão inteira para receber o milagre da vida dela. Deixa eu falar algo para você. Tem horas que você vai precisar enfrentar uma multidão inteira para receber o milagre que você espera da parte de Deus. Agora, a minha pergunta para você hoje é: será que você não desistiu daquilo que Deus colocou no teu coração, da resposta que você precisa por causa da opinião das pessoas? Será que você não está deixando a multidão te paralisar ou te intimidar? Elisa, mas o que vão pensar de mim se eu continuar buscando? Elisa, o que vão pensar de mim se eu for atrás de Jesus? Elisa, o que vão pensar de mim se eu for atrás dele? Será que você não está paralisado por causa da opinião da multidão? Será que a opinião das pessoas não te paralisa, tem te impedido de viver o que Deus tem para você? Será que em algum momento uma palavra contrária foi como um dardo inflamado no teu coração, e essa palavra contrária agora começou a minar tua fé, começou a minar tua esperança, e agora você está triste, abatido, sem fé? Por quê? Por causa de uma seta, um dardo inflamado. Será que a opinião das pessoas não tem te enfraquecido? Você está com um projeto, está construindo um projeto. Deus coloca no teu coração: abre seu próprio negócio, eu vou te dar sua empresa. Aí você vira e fala assim: vou construir minha empresa. Pronto, estou cheio de fé. Deus prometeu, vai acontecer. Aí chega alguém, fala assim: você? Tá falando que agora vai virar empresário. Você nem era bom na escola, como é que você vai administrar a sua empresa? Olha aí, até hoje não construiu nada, como é que vai construir uma empresa agora? Sabe o que é isso? São as falaricas de Satanás, são os dardos inflamados de Satanás, que muitas vezes vêm para minar os nossos corações. E agora a gente pega aquilo que a opinião das pessoas falou para nós e a gente fica: será? De repente a fé se tornou em dúvida. E a gente fica: será? É mesmo, né? Eu acho que eu não vou conseguir não. Não é, realmente eu não tenho. Deixa isso para lá. Será que você não está abandonando projetos por causa da opinião das pessoas? Deixa eu falar algo para você. Eu não estou te dizendo que você não tem que ouvir pessoas. Todos nós precisamos ouvir pessoas, porque Deus sempre coloca nas nossas vidas pessoas que vão ser boca dele, que vão ser luz para os nossos caminhos, que vão nos ajudar na nossa caminhada. Mas a opinião das pessoas não pode ter o poder de definir o caminho que você vai seguir, as escolhas que você faz. Porque tem hora que você vai precisar caminhar apesar da opinião das pessoas. Querido, preste atenção, aquilo que te move também tem o poder de te parar. Se a opinião das pessoas te move, na hora que eles falarem ao contrário, eles têm o poder de te parar. É por isso que nesse tempo Deus está te ensinando a caminhar pela opinião dos céus.
aquilo que Deus fala com você precisa ser o respaldo da tua vida. Aquilo que Deus fala com você precisa guiar os teus caminhos, porque na hora que a opinião das pessoas pararem, você vai continuar caminhando pela opinião de Deus. Não tem como você escolher caminhar pela opinião de pessoas e caminhar pela opinião de Deus. Ou você agrada homens ou você agrada a Deus. É por isso que se você escolher caminhar pela opinião de Deus, em muitos momentos você vai ter que deixar para trás opiniões contrárias de pessoas. Aquilo que te move tem o poder de te parar. Se a opinião das pessoas te move, uma hora você vai ficar parado se a opinião delas mudar. Mas deixa eu falar algo para você. Se você caminhar pela opinião de Deus, ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Porque quando você caminha por aquilo que Deus disse, não tem palavra humana que é capaz de te paralisar dentro do chamado daquilo que Deus preparou para você. Ela poderia, aquela mulher então, presta atenção, aquela mulher, ela rompe a sociedade, ela rompe a multidão que estava ali. Querido, eu fico pensando sobre esse texto, eu fico imaginando. Ela poderia sim ter se comparado. Você concorda comigo? Ela poderia ter olhado para a multidão e falar assim, gente, como é que eu vou? O que eles vão dizer de mim? Ela poderia muito bem ter se colocado no lugar da comparação. Não, mas eles são puros, eu sou impuro. Não, mas se eu chegar perto, eu vou deixar eles impuros. Se eu chegar perto, não tem como, olha lá, eles merecem estar perto de Jesus, eu não. Não, eles merecem caminhar, eles merecem receber o milagre, não tem nem como eu chegar perto. Porque se eu chegar perto, eles vão ficar impuros, então não tem nem como. Será que a comparação não tem te impedido de romper a multidão? Chega uma hora que você precisa romper com a comparação. Sabe por quê? Porque a comparação te limita em receber o que Deus preparou para você. Todo mundo que olha demais para o outro, todo mundo que se compara demais com o outro, ele fica limitado em receber o que Deus tem para você, o que Deus tem para ele. Querido, quando você se compara, você deixa de ser você. Quando você se compara, você deixa de viver o que Deus preparou para você e você começa a viver a história de outra pessoa. Quando você se compara, você se desconfigura do padrão original que Deus tem para você. Quando você se compara, você começa a caminhar pela opinião de outras pessoas, não por aquilo que Deus planejou para você. Cuidado com a comparação, porque a comparação te desconfigura do propósito original que Deus tem para você. A comparação te desconfigura do plano original do que Deus preparou para você. Cuidado com a comparação. Ela poderia ter se comparado, mas ela não se comparou. Ela escolheu romper os limites, romper com a multidão, romper com a opinião das pessoas para acessar aquilo que Deus preparou para ela, para acessar o milagre da história dela. E o terceiro limite que aquela mulher rompeu. Até aqui tá tudo bem, gente? Amém? Tá dando para entender? É tempo de romper limites. Fala para o teu irmão aí do teu lado. Você precisa romper limites. Amém? O terceiro limite que ela rompeu foram os limites da religiosidade. Diga comigo, religiosidade. O texto fala assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. Nós sabemos a história, nós sabemos que imediatamente quando ela tocou na orla das suas vestes, ela foi curada, ela recebeu o milagre da história dela. Só que quando nós olhamos, como eu disse para você, se ela tocasse em alguém, ela ficaria impura. Só que não apenas isso, quando ela tocava em alguém, se ela tocasse em alguém ficasse impuro, ela poderia ser morta por causa daquilo. Ela sofreria várias consequências por causa daquilo que ela fez. Então, querido, ninguém podia ver, preste atenção, por causa da lei, a lei dizia que uma mulher não podia ter contato com ninguém se tivesse hemorragia. Nenhuma pessoa poderia ter contato com ela se ela tivesse hemorragia. Ela não poderia ter contato. Agora, não apenas isso, se ela tivesse contato, ela ia sofrer graves consequências por causa disso.
Mas sabe o que é interessante? Porque quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver justamente um contraste entre a lei e a graça. Porque a lei vem impor para nós protocolos, mas a graça de Deus vem nos ensinando a romper limites e experimentar da liberdade. A lei dizia para ela que ela não podia chegar nem perto de Jesus e muito menos a multidão. Mas por meio da graça, preste atenção, porque o que aquela mulher experimenta é uma tipologia do que hoje nós vivemos, a dispensação da graça. Naquele tempo, uma pessoa não podia simplesmente chegar em Jesus e receber algo. Gente, naquela época, uma pessoa não podia simplesmente se achegar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso de cura, amém? Receba a cura. Não podia. Mas olha o que ela faz. Ela toca na orla das suas vestes e ela extrai virtude nele. Hoje, eu e você, com apenas um toque em Jesus, por meio do sacrifício propiciatório que Ele fez por mim e por você, nós podemos receber cura, libertação, salvação, por causa da obra de Cristo na cruz. Preste atenção, porque o posicionamento em fé daquela mulher fez com que ela vivesse naquele momento algo que hoje na nova aliança nós experimentamos, que é na dispensação da graça. Hoje nós podemos experimentar do favor de Deus, da cura de Deus alcançando a nossa vida e o nosso coração. Claro que ao longo de todo o Antigo Testamento nós vemos a graça de Deus se manifestando, mas de uma forma muito especial, de uma forma muito evidente, nós vamos ver aquela mulher acessando algo que hoje eu e você podemos experimentar da parte de Deus. A lei trazia condenação para ela se ela tocasse em Jesus, mas a graça trazia libertação para ela se ela tocasse em Jesus. É isso que nós precisamos entender da parte de Deus, porque o que era condenação se tornou liberdade para aquela mulher, porque ela escolheu tocar em Jesus. Diante de Cristo Jesus, aquilo que é impuro se torna purificado. Eu quero falar hoje para você que está aqui ou nos acompanhando, e você acha que só o dia que você estiver puro, o dia que você estiver perfeito, que não tiver nenhum problema em você, aí sim você vai poder se achegar a Jesus. Mas eu preciso falar para você que a Bíblia, o Evangelho de Cristo Jesus, ele te chama do jeito que você está. Não importa o jeito que você está, não importa a situação que você está vivendo, não importa o que você esteja experimentando, sabe por quê? Porque o Evangelho te chama do jeito que você está, mas ele não te deixará do jeito que você está, porque o Evangelho de Cristo Jesus não é o Evangelho da condenação, ele é o Evangelho da transformação, ele é o Evangelho que cura, salva, liberta e batiza o pecador. Esse é Jesus. Não ache que só quando você estiver pronto você vai experimentar das respostas daquilo que Deus tem para você. Porque o fato de você se achegar diante dele vai fazer com que você experimente da transformação. Querido, diante de Cristo que é impuro se torna puro. Aquela mulher estava com o seu coração cheio de fé. Ela cria que se ela tocasse nele, ele não ia condenar, pelo contrário, ele ia libertá-la. E é isso que você precisa crer. Se você se achegar diante de Cristo por meio da fé, Ele não vai condenar você, Ele vai transformar a tua vida. Ele diz: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender dos meus erros, tenho que reconhecer a minha incapacidade. E quando eu me achego, eu me encontro a resposta para o meu problema. Nele eu encontro a solução. É isso que o teu coração precisa entender. Levítico vai dizer que sem sangue não há vida. E a história daquela mulher vai nos mostrar isso, porque, querido, o que dá vida para nós é o sangue. Sem sangue não tem vida, gente. Agora, há 12 anos ela estava vendo a vida dela ir embora diariamente, mas apenas um encontro com Jesus fez com que a vida dela fosse restituída. E é isso que eu quero que você saiba. Se você se achegar confiadamente ao trono da graça, se você se achegar a Jesus, Ele pode restaurar a tua vida, Ele pode restaurar os teus sonhos, Ele pode restaurar os teus planos, Ele pode restaurar a tua história. Querido, a religiosidade cria protocolos, mas o verdadeiro evangelho vai gerar libertação para você. Então, quando nós olhamos, nós estamos vendo uma mulher que por meio da fé, ela ativou o poder de Cristo Jesus. Por meio da fé,
ela ativou, ela acessou o poder de Cristo Jesus na vida dela. Eu preciso falar algo para você nesse momento. A sua fé, o seu posicionamento em fé durante esses dias vai fazer com que Deus comece a liberar respostas para você. Você está aqui comigo? O seu posicionamento em fé, querido, nós somos uma igreja da fé. Nós temos em fé, nós somos cristãos e caminhamos por meio da fé. O teu posicionamento em fé durante esses dias vai ativar. Não, vamos lá. O seu posicionamento em fé durante esses dias vai ativar o poder de Deus na sua vida, na sua história. Eu não sei o que você espera, mas se você escolher crer, se você escolher confiar, se prepare para viver intervenções de Deus na sua vida, na sua casa, na sua história, na sua família. Se prepare. Se prepare. Lembre-se, você não caminha por aquilo que você vê. A nossa fé, querido, não é como a fé do mundo. A fé do mundo caminha por aquilo que vê. Mas eu e você caminhamos por aquilo que nós cremos da parte de Deus. E nele nós podemos experimentar um milagre das nossas histórias. Quantos creem nisso? Se coloque sobre os seus pés para nós terminarmos. Aquela mulher rompeu limites por meio da fé. Ela rompeu seus limites pessoais. Ela rompeu as suas próprias emoções. O primeiro limite que ela rompeu são os limites das suas próprias emoções. O segundo limite que aquela mulher rompe foram os limites que a sociedade impôs a ela. Ela decide romper o limite da opinião das pessoas. Ela escolheu romper o limite da comparação, daquilo que as pessoas diziam sobre ela. E o terceiro limite que ela rompe é o limite da religiosidade. Porque a religiosidade diz que você tem que ser imperfeito. Mas a graça de Deus diz: vem do jeito que você está, porque o meu poder aperfeiçoará a sua fraqueza. Eu não sei o que você tem esperado da parte de Deus, mas nós vamos louvar o Senhor com uma canção. E eu queria que essa tarde, de uma forma muito especial, eu queria que você deixasse que Jesus renovasse a sua fé. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei o que você tem esperado da parte de Deus, mas eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, enquanto nós cantamos essa canção. E eu queria que você deixasse Jesus trazer renovo no teu coração. Porque Deus está te ensinando a romper limites durante esses dias. Se prepare, porque tem novidades de Deus preparadas para você. Tem novidades, não, querido, tem respostas dos céus prontas a serem liberadas sobre a sua vida. E tudo que você precisa hoje é romper os seus limites. Rompa com os seus medos. Rompa com as suas próprias emoções. Rompa com a opinião das pessoas. Rompa com aquilo que os outros dizem sobre você. E se prepare para viver o que Deus tem para você.